essa semana a gente conseguiu todas as peças que faltavam para a gente fazer o freio. Eu tinha esquecido, na verdade, de pedir os amortecedores para o Fred, mas a semana passada, quando a gente desmontou, eu vi que as borrachas ali estão muito ressecadas. Fora o tempo que ele ficou parado, ele já deve estar bastante comprometido. Então a gente agora vai lá na frente e vamos finalizar a parte da suspensão e dos freios dianteiros. Para tirar o amortecedor dianteiro, esse daqui é igual da Brasília ou então dos Fuscas mais modernos, por causa que a suspensão é de pivôs. Então a gente precisa, eu estou usando essa chave que é conhecida como chave inglesa também, para segurar a haste do amortecedor. Você pode usar também um alicate de pressão, alguma coisa assim, mas o importante é ele estar bastante firme para você conseguir girar a porca da haste aqui para conseguir soltar a parte superior. Depois que você soltou um pouco a porca, eu joguei bastante WM aqui para facilitar, mesmo assim tá difícil. Você consegue, pelo menos nesse modelo que a gente tem aqui, segurar a parte de cima aqui, que é como se fosse uma capa, e girar a porca para soltar todo o amortecedor. Tá, o amortecedor aqui. Eu já soltei aqui da parte de cima, então do quadro da suspensão. Agora com a chave 17, tá? Com a mesma chave 17 eu consigo soltar a porca. A Bianca talvez consiga mostrar aqui pela frente. Eu consigo soltar a porca aqui, que vai prender o olhar inferior aqui do amortecedor. E eu acho até mais do que, se a gente considerar as condições hidráulicas aqui do amortecedor, que provavelmente não estão 100% comprometidas. Claro que ele é um amortecedor já bastante usado, mas essas borrachas aqui, ó, estão muito ressecadas. Isso daqui comprometeria o funcionamento, e pior do que isso, aparentemente os quatro amortecedores eles estão com um problema parecido com esse daqui, com essas buchas aqui estouradas. Isso daqui pode indicar que o amortecedor também já perdeu ação ou está um pouco travado em algumas situações, então ele começa a sobrecarregar uma bucha que de outra forma funcionaria e suportaria muito bem a pressão. Bom, bem-vindo ao século XXI, enquanto nos anos 70 e 80, ó, isso era um amortecedor de Fusca, que durou praticamente até hoje, com exceção das buchas. No século XXI, o que alguns chamam de tecnologia e eu chamo de corte de custos, gerou essa evolução aqui na peça, tá? Que para mim não é injustificável. Eu lembro que o último amortecedor que a gente trocou foi aquele do Fusquinha Azul do TID, foi o EMP. E infelizmente eu acho que não é o lado para onde a gente tem que correr, acabar pegando essas peças importadas. Não que para esse Fusquinha aqui, que é só um 1300 e ele está recebendo cuidados agora, esse daqui provavelmente vai atender por muitos anos, tá? Mas certamente ele não vai ter a durabilidade daquele outro ali, tá? Mas de qualquer forma, foi uma peça relativamente barata aí pela tranquilidade que vai oferecer pra gente, tá? Então eu estou usando aqui a arruela antiga, o batente novo, que está bastante diferente o novo do antigo. Tá, uma borracha por cima, uma borracha por baixo, novamente uma arruela, e aqui a porca pra gente apertar. Claro que eu não vou apertar agora, a Bianca vai mostrar ali pela frente, Bianca, onde eu vou encaixar aqui o amortecedor. Eu acabei tendo que soltar aqui. Na verdade eu quis tentar prender aqui em cima, mas eu não consegui, acabou não dando. Eu não consegui inclinar no ângulo certo aqui. Então o certo é você prender primeiro aqui embaixo, tá? Igual a gente está fazendo. E aí depois a gente vai prender aqui a parte de cima. Para prender a parte de cima, eu vou apoiar o macaco aqui, vou levantar um pouquinho só, para que a haste consiga suportar os braços aí da suspensão. Aqui a gente também não tem aquela alternativa de segurar pela capa aqui, já que não tem a capa, só tem essa pecinha aqui.
e já fica difícil também de segurar. Bom, o que eu estou fazendo nesse amortecedor, eu vou fazer exatamente o mesmo do outro lado, mas eu acho que não tem necessidade da gente mostrar. Bom, os dois estão bem detonados ali na parte de baixo. Esse daqui era do lado do motorista, ó, tá pior ainda. Na verdade ele estava até deslocado para fora. Já montei o outro do lado do motorista também. E agora a gente vai colocar a cebolinha da luz do freio antes que a gente comece a mexer na parte hidráulica em si. Bom, o que está aparecendo aqui, a Bianca não vai mexer a câmera. O que está aparecendo aqui é a cebolinha que eu coloquei com a chave 21. Apertei, é uma rosca ligeiramente cônica, então você tem que apertar ela sem muito excesso, tá? O meu dedo está aqui mostrando, porque o pessoal comentou bastante, pô, o chapéu de Napoleão tá rachado, o chassi tá condenado. De forma nenhuma, tá? Ele tem uma pequena trinca ali, mas isso aqui está muito longe de comprometer a estrutura mesmo do carro. O chapéu de Napoleão está trincado, mas o cabeçote em si da suspensão, que é essa parte aqui da frente, de cima, até onde eu vi ele está perfeito. Ao contrário do Zé de Mello, que estava rachado e aquilo comprometia no momento de você dirigir. Um detalhe, acho que nem se for um pezão de tijolo aí no freio, para você conseguir comprometer estruturalmente aí o chapéu de Napoleão. Para quem não sabe, dentro do chapéu de Napoleão, apesar dele ser um perfil em U invertido, ele tem dois canos de metal por onde passam os parafusos ali que seguram o cilindro mestre, justamente para você não ter um excesso de aperto e não entortar o chapéu de Napoleão. Então essa parte ela está bastante sólida e apesar do trincado, que é um ponto de estresse aí do metal, da emenda que tenha sido feita, e provavelmente quando ele for fazer um serviço ele vai ser só remendado, não vai precisar ser trocado nem nada. Esse é uma das, vamos dizer, dos pontos negativos da TV a cabo, que acaba, vamos dizer, colocando padrões inatingíveis aí. Ninguém vai trocar um chapéu de Napoleão simplesmente porque você tem um trincado embaixo, num local onde talvez ele tenha sido mal soldado num primeiro reparo, alguma coisa assim. Mesma coisa aquele assoalho, está perfeitamente funcional, o cara fez um reparo bom, objetivo e funcional. Claro que esteticamente ele não está igual um reparo original ou igual um assoalho novo, mas ele está bastante aceitável sim para o mundo real, tá? E esse Fusquinha, ele roda no mundo real, ele não roda em programas de TV a cabo. Bom, com as peças que estão aqui dentro e com algumas que a gente comprou, a gente pretende deixar esse Fusquinha com freio 0 km de novo. Olha que belezinha, é um investimento pequeno, eu não estou com a nota aqui para saber exatamente quanto ele custou, mas certamente pela segurança que ele vai proporcionar para o Fred aí por anos de serviços, é um valor mais do que justificável que você faça um pequeno investimento depois de 20 anos que o carrinho aí ficou parado. Aqui tem um sangrador que eu vou classificar ele como um modelo mais moderno, porque originalmente ele seria mais fino, que você usaria uma chave 7. Esse aqui visualmente eu percebo que ele é bem mais robusto, provavelmente para impedir alguma quebra. Então, às vezes, apesar de ser uma exceção, as peças modernas elas trazem alguns melhoramentos. Quando eu falo que isso é um melhoramento, eu não estou falando que aqui dentro a peça vai durar a mesma coisa que duraria uma fabricada 20 anos atrás, tá? Mas simplesmente é um ponto positivo que a gente tem que considerar aqui. Ó, um M8 deve ter 15 de comprimento. É a única coisa que vai segurar o cilindro no lugar. Bom, isso aqui é uma brincadeira para Bianca fazer agora, né, Bianca? Porque depois daquelas peças que a gente fez na Kombi, isso daqui não é nada. Isso aqui dá para fazer brincando. Eu vou ter que... Agora, o que eu vou fazer? Eu vou terminar de apertar aqui. Vou pegar meu flexível, o flexível novo que a gente comprou, e vou tirar o sangrador aqui para a gente ter acesso a rosquear o flexível com a ferramenta certa.
Eu já comentei isso, eu tenho certeza, mas eu gosto sempre de comentar que o serviço mecânico nos freios foi o último que eu tive coragem de fazer, mas é uma coisa que eu recomendo fortemente que você faça, porque ninguém vai fazer com o cuidado que o próprio dono vai fazer. E não é nem capricho ou preciosismo, é simplesmente um instinto de sobrevivência maior que fala, pô, eu não posso andar com o carro desse jeito, eu vou ter que arrumar alguma coisa. Então o dono não se incomoda de passar meio-dia mexendo no sistema de freios do carro dele para conseguir deixar tudo em ordem. Aqui a gente encontrou um pequeno obstáculo, vai. Talvez o cabeçote da suspensão, ou pelo menos essa chapa de baixo aqui do cabeçote, tenha sido trocada em algum momento. Tá? Eu não lembro exatamente o flexível que estava usado aqui. O que eu lembro é que não tinha a travinha que prende o flexível na posição. E essa travinha eu ainda não encontrei. Mas qual que é o meu problema? A gente percebe, eu vou até entortar ela um pouquinho para cá, a gente percebe que o diâmetro desse furo, ele é um pouquinho menor do que o diâmetro da conexão aqui do flexível. E isso dos dois lados. Então provavelmente essa chapa, ou pelo menos esse suporte, era uma peça de qualidade inferior, uma lataria de qualidade inferior que foi substituída aí, e eu não sei exatamente como que foi fixado o flexível ali. De qualquer forma, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que escariar um pouquinho aqui até que aquela peça entre sem nenhuma dificuldade, tá? Ao mesmo tempo, quando eu começar a fazer o serviço aqui, eu não vou ficar parado no mesmo lugar, porque eu quero criar uma circunferência mais ou menos perfeita. Então depois que eu começar a fazer o trabalho aqui, a Bianca não vai precisar mostrar, mesmo porque o barulho vai encher o nosso saco. Ó, entrou justinho e eu não preciso abrir mais do que isso, é claro, né? O que eu quero depois é ver se o Luiz consegue lá do Autopeças Mirage, se ele consegue para mim essas duas travinhas aqui pra gente fixar isso daqui, porque senão ele vai ficar balançando. Ele já estava, tá? Mas é que eu queria mandar ele do jeito certo. Então agora o que eu faço aqui? Eu entorto ele um pouquinho, vou colocar o flexível aqui, e aqui vem o caninho, que felizmente é novo, tá? Aqui não tem segredo. Opa, pera aí, eu apertei aqui? Eu não lembro se eu apertei aqui, deixa eu só dar uma confirmada. Pode continuar mostrando, Bianca. Acho que é 14. Porque aqui, apertei sim. Se você não apertar aqui primeiro, depois que o flexível estiver solidário ao caninho, você não consegue, você vai torcer o flexível. Então sempre primeiro aqui no cilindro da roda, para depois você apertar o caninho, tá? Chave 17 agora, a gente vai travar ele na posição, e a minha chavinha de freios para virar a pecinha do caninho. Como eu estava falando, eu incentivo que vocês façam o freio mais do que qualquer outro serviço no carro de vocês, para que vocês tenham mais segurança. Na verdade, depois que você faz uma vez, você demora para sentir confiança em você mesmo, que você vai conseguir. Depois que você faz a primeira vez, nunca mais você consegue deixar ninguém fazer o freio no teu carro. Porque você fala, são muitas variáveis aí para dar errado e você ficar sem freio. Na verdade, a coisa mais fácil que tem é a pessoa ficar sem freio. Tá? Eu não vou apertar muito. A gente pode ter um pequeno vazamento de fluido depois que a gente começar a andar com o carro, tanto aqui nessas conexões, quanto na cebolinha, quanto aqui. Mas eu prefiro apertar um pouquinho menos do que eu teria condições, do que de repente estourar alguma peça aí. O sangrador está na posição, mas eu não vou apertar ele. Bom, agora eu vou colocar
as rosetinhas aqui de ajuste das lonas, tá? Eu vou deixar ela recuada ao máximo, as duas dessa forma. Então eu vou colocar uma aqui. Aqui, ao contrário da Kombi que era reta, essa daqui ela é inclinada, tá? Ela é inclinada. Então a parte mais baixa a gente deixa aqui para que a lona apoie nessa posição e consiga fazer esse movimento. Se você deixar ao contrário, a área de apoio dela vai ser menor e você pode ter, vamos dizer assim, você pode ter algum problema aí de desgaste aqui nessa peça, porque ela não vai assentar da forma que ela deveria. Isso aqui vende também, eu acredito, tá? Apesar de que eu não achei lá na loja. Só perguntei se tinha, não que eu quisesse trocar, mas às vezes você pode estar com alguma quebrada, alguma coisa assim, você pode precisar, na verdade, trocar. Deixa eu dar uma limpadinha aqui dentro. Que parece que tem alguma coisa. É legal que fique tudo seco, tá? Quando você estiver lidando com essa parte de freio. Mas principalmente aqui na parte da lona, aqui absolutamente você não pode ter nada, tá? Mas aqui onde a gente vai ter que girar essa rosetinha, que é de bronze, justamente para ela não oxidar e prender, a gente pode colocar um pouquinho de... Aí, tava só sujo mesmo. Então ela tá encaixada, mostra aqui por cima. A parte mais baixa assim, então se a gente olhasse de perfil, ela faria... As duas partes da rosetinha fariam isso daqui. Agora a gente vai pegar as lonas. Aqui eu tô com duas sapatas que a gente vai montar aqui. Então se você quiser fazer a montagem o mais caprichado possível, o que você tem que observar? Na verdade, se você invertesse a posição delas, não faria muita diferença aqui na dianteira, tá? Porque ela é praticamente simétrica. Mas se você observar assim, eu vou deixar uma de frente para outra, aqui você tem um rasgo, que na roda dianteira ela não significa nada. Mas na roda traseira, aqui vai uma haste, tá? Aqui vai uma haste, ou nesse furo, no caso dessa daqui, se ela fosse a traseira, seria nesse furo, você teria uma alavanca que desceria até aqui, e é por onde você acionaria o freio de mão que faria esse movimento, tá? Como a gente tá com na dianteira, apesar da sapata da sapata de freio ser a mesma, você não vai usar todo esse mecanismo. Então considere que nessa parte aqui você não vai ter aquele pininho, desculpa, é bem aqui que vai ter o pininho para servir de alavanca. Então aqui vai uma mola, aqui vai outra. Você tem no Fusca uma mola maior, que é a mola que deve ficar no lugar mais próximo do cilindro da roda. No caso do dianteiro, voltado para trás dessa forma, tá? No caso do traseiro, é o que vai ficar para cima junto com a parte do freio. E aqui a menorzinha, ó, a molinha menor, ela vai ficar na altura das rosetinhas. Aqui a mesma coisa, ó, mostra só aqui. Primeiro você deixa, apesar de que é bem mais fácil que o da Kombi, né? Você deixa eles paralelos aqui para que as sapatas encaixem. Já coloca a mola primeiro, ó. Até a Bianca poderia fazer isso, porque você não tem que fazer força nenhuma, tá? Então, a partir do momento que você vai manter elas na posição, você pode colocar essas duas travinhas aqui, que de novo a Kombi não tem, mas aqui a gente vai precisar colocar, porque senão ela pode se movimentar lá dentro. O que eu vou fazer? Eu vou apoiar aqui com o joelho, ó. Se eu tivesse sozinho com a Bianca seria bem mais tranquilo, se ela não estivesse filmando, porque ela seguraria para mim. Então, ó, bem nesse furinho central, eu não estou enxergando daqui do ângulo que eu tô, tá? Deixa eu abaixar um pouco, pronto. Então aqui vem a molinha, que é o que vai segurar, um sistema quase que universal esse daqui, muito usado até em carros mais modernos. Essa molinha é interessante, que eles não conseguiram inventar nada melhor, né? Ou não quiseram. Então aqui já está preso. Na verdade eles inventaram, porque aqui você tem que ficar fazendo a regulagem disso daqui, que é terrível. A cada 4, 5 mil quilômetros, se você dirigir meio nervoso aí, você começa a sentir o teu pedal baixando. O que também não é nada grave para quem gosta e tem um Fusquinha, tá? Mas nos carros mais modernos eles começam a inventar umas peças autoajustáveis, umas coisas que só acabam dando
problema para você. E depois na hora de montar você acaba tendo que trocar todo um kit, ele não vem com a mesma qualidade do que o fabricante usou. E aí naturalmente você vai chegar à conclusão que aquele teu carro 2009 é um carro velho. E você quer um 2015 agora. Tá? Olha aí, prontinho. Vamos fazer essa mesma operação aqui, inclusive da Dremel naquele buraquinho do lado de lá agora. Depois que você tem tudo limpo, as lonas já arrebitadas e você optou pela troca do cilindro da roda, tudo, apesar do investimento ser um pouco alto nessa hora, coisa que é mais do que justificável por conta da tua segurança, a montagem é muito rápida. Na verdade a gente está demorando aqui na montagem porque a gente está conversando, a gente está fazendo vídeo, é muito gostoso trabalhar do lado da Bianca, porque às vezes a gente começa uns assuntos. Tá, então agora, o que está faltando? Falta a gente montar os tambores de freios e fazer a sangria. Aí a frente já vai estar pronta. Bom, eu só posso agradecer ao Fred, porque é muito mais fácil a gente trabalhar com peças novas, que elas já vêm limpas. Tá? Não seria impossível a gente mexer nos tambores antigos, mas a grande questão ali é que a gente ia ter que mandar para usinagem, a gente teria que talvez usar uma lona sobre medida, tá? E o custo ia acabar se aproximando muito dessa peça aqui, que hoje em dia, proporcionalmente a 10 anos atrás, essas peças de reposição acabaram ficando muito baratas, porque pela própria natureza descartável dos carros novos, ninguém mais arrumava os carros velhos. Então uma embreagem, hoje em dia ela custa provavelmente a mesma coisa ou até menos do que ela custaria 10, 12 anos atrás, tá? Então os fabricantes eles se readaptaram aí para uma nova realidade, que ninguém mais queria fazer manutenção. Então a manutenção, o preço teve que se tornar das peças interessantes para você manter um carro com mais de 5 ou 6 anos rodando. Então foi o que eles fizeram. Pra gente é muito bacana, tá? Essa peça ela veio toda banhada em óleo solúvel, e por isso que eu estou passando uma solução desengraxante aqui, pelo menos na parte onde vai encostar a lona, porque senão logo de cara a gente já vai contaminar a nossa lona com óleo, e não é isso que a gente quer. Consegui um kit de rolamentos de roda, é um kit de reparo próprio para... Vem até uma pequena graxinha, tá? Ó, vem o retentor, vem o rolamento e vem uma travinha. Não sei para onde que os caras imaginam que isso aqui fosse ser usado no caso do Fusca, mas tudo bem. A graxa a gente vai usar uma que eu tenho aberta, porque eu vou usar a quantidade que eu quiser, tá? Não vou ficar limitado aos 40 gramas que vieram aqui. Bom, já coloquei a pista externa também. Agora, para a gente poder fazer a montagem lá, vou pôr um pouquinho de graxa no rolamento, tá? Também mesma coisa, sem excesso. Pronto, agora é só a gente ir lá e colocar no carro. Maravilha. Agora eu não tenho certeza qual desses dois que é. Deixa eu fazer um teste. Eu acho que é esse aqui. Bom, o problema é que eu também não sei nem pra onde que era. Vamos tentar com esse.
É esse aqui. Então aqui eu vou passar um pouquinho de graxa na arruela também, para que ela apoie o rolamento, e caso aconteça alguma coisa e o rolamento queira virar, ela permita. E agora a gente vai colocar a porquinha. Chave 24, aqui eu tô dando um belo aperto, porque para caso na hora que eu coloquei as pistas dos rolamentos elas não tenham assentado por completo, quando eu dou um aperto em excesso assim, olha, e giro ainda por cima, elas acabam se assentando. Deixa eu virar mais um pouquinho. Depois que você gira algumas vezes, você sente que ele já ficou um pouquinho mais macio. Vou voltar só um pouquinho, para que ela não fique prendendo. Na verdade, aqui na tua sensibilidade você percebe que ela está prendendo nas lonas, é o barulho que você ouve. Mas você percebe que a parte do rolamento tá boa, então agora é só apertar o parafusinho Allen. Bom, eu tô na roda do lado esquerdo, agora depois que eu me atrapalhei um pouco para descobrir qual era qual, essa daqui tem uma letra L, que significa que é do lado esquerdo, porque tá em inglês. Então eu não precisaria ter ido na tentativa e erro se eu tivesse feito essa pequena observação. Tá, então agora é só apertar esse cubo para a gente poder fazer a sangria. Bom, os dois lados já estão montados, agora é só a gente fazer a sangria. Agora a gente vai buscar a Bruna, a irmã da Bianca, e a gente já volta, e se der tempo a gente faz hoje mesmo. Bom, eu já estou completando o fluido aqui no reservatório. A gente vai fazer uma sangria somente das duas rodas da frente. A gente já está com o reservatório quase até o nível máximo. Então se você visualizar para onde vai esse fluido, ele vai para o cilindro mestre, que está um pouco no nível mais abaixo do que o próprio reservatório. E desse cilindro mestre ele vai para as quatro rodas, na verdade. Mas o que interessa para a gente no momento são as duas rodas. Teoricamente a gente está com toda a tubulação cheia de ar. A gente vai tentar contar no começo com a gravidade. E eu vou abrir um sangrador, na verdade eu vou abrir o sangrador dianteiro mais distante do lado do cilindro, que seria do lado direito, para a gente tentar tirar boa parte do ar por ele. Já abrimos o sangrador aqui da roda do lado direito e a gente nota que no reservatório o fluido devagarinho começou a descer. Pronto, olha aí, ele já está até vazando. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fechar aqui, espera um pouquinho, Bruna. Então o que eu vou fazer? Eu vou soltar o sangrador agora para que o fluido possa descer. Ele já está descendo, a gravidade acabou ajudando a gente. Eu vou colocar uma mangueirinha para a gente não deixar cair nada no chão. E agora eu vou pedir para a Bruna ficar apertando o pedal. Como o lado de lá está fechado, claro, pelo lado de lá, o fato dela apertar o pedal vai acabar pressurizando o ar lá. Então a gente vai ter pouca ação aí do freio, ou nenhuma. Mas o objetivo agora, primeiro, é trocar todo o ar que tem no sistema pelo fluido. Pode apertar, Bruna. Solta. Aperta e solta umas 10 vezes. Ó, ela fazendo isso, se você tomar cuidado de manter o sangrador aberto, daqui a pouco o fluido começa a sair aí dentro. Olha lá, já começou a sair bem devagarinho. Mais um pouco. Mais um pouco, tá saindo ar por enquanto. Mais um pouquinho. Mais uma. Agora, próxima você segura embaixo. Agora ela tá segurando o pedal embaixo. Enquanto ela segura o pedal embaixo, eu venho aqui e aperto o sangrador. Cada pequena sangria que você faz, você tem que ficar de olho no reservatório, porque se você deixar o nível de fluido acabar aqui, ele vai entrar ar de novo e você vai ter que praticamente começar do zero.
tá? Ao mesmo tempo que você tem que tomar cuidado para não deixar acabar, você tem que tomar cuidado para que ele não transborde aqui. O reservatório agora está cheio de novo. Eu vou abrir o sangrador um pouquinho. Bruna, pode apertar até o final 10 vezes bem devagar. Então ela vai continuar fazendo a sangria. Pronto, ela já apertou 10 vezes. Eu vou fechar o sangrador aqui. E se ela apertar o pedal agora, até o final, vai aparentar que não tem freio nenhum, porque de fato não tem. E por que que não tem freio? Porque a gente tem o outro lado, pelo menos o outro lado, tá? Pelo menos o outro lado dianteiro tem ar. Então quando ela aperta o pedal, ainda que tenha fluido aqui, e você não consegue comprimir o fluido, essa é a característica principal que faz com que o carro freie, o ar você consegue comprimir. Então quando ela aperta o pedal, a parte do ar ela é comprimida e compensa o espaço que você está empurrando o pistão do cilindro mestre para frente. Então não adianta a gente ficar preocupado se vai ter freio agora ou não, porque é óbvio que não vai ter. Esse é o grande erro de quando as pessoas começam a fazer uma sangria, elas acharem que quando elas mexerem na primeira roda, o freio já tem que aparecer, porque não tem que aparecer. Provavelmente ele vai aparecer só quando você tirar o ar da última roda, que normalmente é a dianteira esquerda. Aqui já está vazando o fluido. Eu vou colocar aqui a mangueirinha. Bruna, pode bombar o pedal. Aqui claro que vai sair muito ar, ó lá. Porque no mínimo é o ar que tem na mangueira. Então quando você vai começar uma sangria, sempre vai sair o ar, porque é o ar que estava todo dentro da mangueira. Quando você tem um sistema usado, vamos dizer de freio, que não era o caso desse daqui, você vai começar a bombear o pedal, vai começar a sair um monte de bolha, depois vai começar a sair o fluido sujo, e você pode observar pela cor, por isso que é legal usar um vidro transparente, uma garrafa PET cortada, e aí depois você começa a perceber o fluido limpo que você colocou. Então você tem que ficar bastante atento, porque quando chegar o fluido limpo, teoricamente você pode parar de bombear. Bruno, agora segurou embaixo o pedal. E agora eu aperto aqui. Agora vê se existe algum freio. Vê se na hora que você aperta o pedal aparece alguma coisa de freio. Aparece um pouco? Segura o pedal apertado. Ó. Solta. É que essa aqui tá travada mesmo. Espera um pouquinho. Vamos do outro lado. Aperta o freio. Pronto. Então, pelo menos com a mão a gente percebe que existe uma pressão, ainda que mínima aqui. O que a gente vai fazer antes de ficar insistindo numa sangria, que provavelmente a sangria já foi completada, porque a gente tem fluido saindo pelas duas rodas sem ar, tá? O que a gente precisa fazer agora? Ela falou que tem bem pouco freio. E por quê? Porque as lonas estão completamente recuadas. O próximo passo, a gente vai fazer a regulagem das lonas. Essas duas janelinhas que a Bianca está mostrando é onde você tem acesso às rosetinhas nesse tipo de freio para fazer a regulagem. Então, como elas estão completamente recuadas, a gente vai virar de cima para cá um pouco. Vou virar 3 dentinhos só, e a de baixo a mesma coisa, 3 dentinhos. Então você imagina quando você estiver olhando o espelho assim, que você está movimentando tudo no sentido horário, essa daqui para cá e essa daqui para cá. Com isso você aproxima as lonas do tambor, tá? Eu não estou conseguindo olhar, mas ó, a chave ela tá pegando. Você sente, depois você não precisa mais ter o contato visual aí com a rosetinha. Agora eu peço para ela apertar 3 vezes o freio, Bruna, e solta. Pronto. E para que ela faz isso? Ela faz isso simplesmente para a gente garantir que as lonas assentem. Se elas estiverem começando a prender, deixa eu pôr na cabeça aqui. Se elas estiverem começando a prender, vou virar mais 2 aqui. Mais um pouco.
e pelo menos elas assentam na posição certa, porque se elas estiverem meio tortas, assim que você começar a movimentar, ela já pode dar uma travada. Ó, agora eu já sinto que ele começou a pegar. Aperta o freio 2 vezes e solta. Subiu um pouquinho o pedal? Tá. Então ela já está falando que o pedal subiu um pouquinho. Eu não estou sentindo ainda o freio pegando, as lonas pegando no tambor. Vou me arriscar a fazer mais um pequeno avanço aqui. Aperta 2 vezes e solta. Aperta. Segura. Tá. Agora solta, vira o volante todo para o outro lado que a gente vai regular o outro lado. E aqui do lado esquerdo eu vou fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez dali, para eliminar o excesso de folga e para verificar se o pedal de freio vai subir numa altura, vamos dizer, que a gente considere aceitável, considerando que a gente só está mexendo na parte dianteira. O pedal de freio praticamente não subiu. A gente sente que ele tem 1 centímetro ali, se você bombear algumas vezes, de freio. O que não significa que a gente não tenha feito certo a sangria. A gente não tem óleo, não tem ar no sistema hidráulico da dianteira e as lonas estão ajustadas. Significa o quê? Significa que a gente tem problemas, e problemas sérios, sem dúvida, na parte traseira. E isso é mais do que previsto, porque a gente não fez nada na traseira ainda. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar essas 2 tampinhas aqui, porque a gente vai descer o carro. Antes de descer o carro eu vou lubrificar a suspensão. E antes ainda da gente se preocupar, que a gente praticamente ainda está sem freio, apesar de todo o nosso esforço, a gente vai ter que mexer na traseira. Bom, a gente vai aproveitar que o carro está suspenso e eu já vou engraxar a suspensão, porque pelo tempo que ele está parado, se existir alguma coisa de graxa, ela já está completamente ressecada. Então eu estou aproveitando a frente levantada e que a gente está sem as rodas. Vou fazer isso, mas é um procedimento que a gente já mostrou, então acredito que não tem necessidade de a gente ficar mostrando uma coisa que a gente já teve oportunidade. Já descemos o carro, eu já fiz uma pequena manobra nele para a gente poder começar a mexer no freio traseiro. E na pequena manobra, a Bianca vai mostrar o meu pé ali, até onde ele está afundando. Ele está praticamente, ó, dando o final de curso. E a gente, uma das formas de você perceber que tem ar no sistema, depois que você afastou a possibilidade de vazamento, alguma coisa assim, quando você aperta o pedal, sente uma pequena resistência, mas depois, se você apertar um pouco mais, ó, igual aqui, você sente como se fosse você apertando uma seringa cheia de ar, tá? Então, de fato, a gente tem ar no sistema. O que é importante quando você está fazendo um serviço no freio? Ter certeza do que você está fazendo. Você não pode ficar em dúvida. Pô, eu sangrei a roda dianteira direita, sangrei a esquerda. Isso você não pode ter dúvida. O que vocês viram a gente fazendo é o procedimento que eu considero o correto. Então eu assumo que o pedal não subiu por problemas na tubulação, não no tubo em si. Eu não posso afirmar que o tubo em si ele está com algum problema, mas só no momento que a gente tirou o cilindro mestre original, provavelmente o pouco de fluido que vazou ali na hora que a gente soltou, já criou um espaço de ar que é esse ar que a gente está pressurizando. Fora que ele pode estar, o tubo mesmo pode estar comprometido ali para trás. A gente não sabe disso ainda. Como é que a gente vai saber? No momento que a gente for fazer a revisão da traseira. Então, olha, eu vou dar uma pequena manobrada. Eu não sei se vai dar para perceber que ele tem um pouquinho de freio, tá? E a gente sente as 2 rodas da frente abaixando, ó. Ou seja, o que a gente fez até agora tá correto. O que você não pode fazer numa situação dessas é se desesperar e falar: ai, eu tô com problema na dianteira ainda, e ficar perdendo seu tempo lá. Vocês viram que a gente gastou uma quantidade
mínima de fluido. Claro que depois que o carro estiver rodando, depois que a gente der algumas voltas, que eu fizer as lonas assentarem e antes de entregar para o Fred, eu vou fazer uma regulagem final e vou fazer questão de fazer uma nova sangria. Tanto que a gente já comprou 1 litro de fluido e não meio litro, para garantir que a gente consiga fazer todo esse procedimento, tá legal? Então, para a semana que vem a gente vai partir para o freio da traseira. Muito obrigado por verem os nossos vídeos. Qualquer dúvida, vocês por favor perguntem. Até a semana que vem.